E se a perfeição for o vírus mais destrutivo da sua mente? Você já parou para pensar que talvez a coisa que você mais valoriza seja exatamente o que está destruindo a sua vida? Estou falando da perfeição. Esse conceito que venderam para você como virtude é, na verdade, o malware mais sofisticado instalado na sua mente. A perfeição não é um padrão alto, é uma prisão mental. E o mais assustador? Você mesmo construiu as grades dessa prisão, tijolo por tijolo, acreditando que estava se protegendo do fracasso. Mas a verdade é que você se tornou prisioneiro do medo de começar. Pense nisso. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque não estava perfeito ainda? Quantos projetos ficaram na gaveta? Quantos relacionamentos você sabotou porque tinha medo de não ser suficiente? A perfeição te convenceu de que é melhor não tentar do que tentar e falhar. Um estudo da Universidade de British Columbia revelou algo devastador. Pessoas com tendências perfeccionistas têm 3 vezes mais chances de desenvolver ansiedade e depressão. Não é coincidência. A perfeição é um sistema operacional defeituoso que está rodando na sua mente, consumindo toda a sua energia processual. O perfeccionista não quer excelência. Ele quer controle total sobre um mundo que é fundamentalmente incontrolável. É como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor, com medo de enfrentar a estrada à frente. Você fica paralisado, não porque não sabe o caminho, mas porque tem terror de descobrir que o caminho perfeito não existe. Aqui está a realidade brutal. A perfeição é a morte da criatividade, da espontaneidade e da própria vida. Enquanto você está esperando o momento perfeito, as palavras perfeitas, o plano perfeito, a vida está passando. E ela não vai te esperar ficar pronto. A perfeição te vendeu a ideia de que você precisa ser impecável para ser digno de amor, sucesso ou felicidade. Mas isso é uma mentira. Você não precisa ser perfeito para ser valioso. Na verdade, é exatamente o contrário. Sua humanidade, suas imperfeições, seus erros são o que te tornam real, autêntico e conectável. Sabe o que acontece quando você finalmente entende isso? Você percebe que a vida não está esperando você se tornar perfeito. Ela está esperando você começar, imperfeito mesmo. Porque é no imperfeito que mora a magia. É no erro que nasce o aprendizado. É na vulnerabilidade que se constrói a conexão verdadeira. Se você reconhece esse padrão na sua vida, deixe nos comentários a palavra real. Curta este vídeo se ele está fazendo sentido para você até agora e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão desmontar essas programações mentais limitantes. Por que você escolhe a paralisia em vez da ação? Aqui está uma verdade que ninguém quer admitir. Você não é perfeccionista por acaso. Você escolheu essa prisão porque ela te oferece algo muito valioso, uma desculpa socialmente aceita para não tentar. A perfeição é o refúgio perfeito para quem tem medo de ser julgado. Pense bem, quando você diz ainda não está pronto, precisa melhorar mais, não é o momento ideal. O que você realmente está dizendo? Está dizendo que prefere a certeza da inação ao risco da imperfeição. E isso, meu amigo, é uma estratégia de sobrevivência emocional, não busca pela excelência. A mente perfeccionista funciona como um sistema de alarme defeituoso que dispara constantemente. Ela interpreta qualquer possibilidade de erro como uma ameaça mortal à sua identidade. Por isso, você fica travado, revisando eternamente, procrastinando infinitamente, esperando um sinal que nunca vai chegar. Um estudo publicado no Journal of Personality revelou que perfeccionistas passam 40% mais tempo planejando do que executando, comparado a pessoas com mentalidade de crescimento. Isso significa que você está gastando quase metade da sua energia vital em preparação, não em ação. É como ficar eternamente se aquecendo para um jogo que nunca começa. A verdade dolorosa é que você se viciou na sensação de estar se preparando. Existe um prazer secreto em planejar, organizar, pesquisar, porque essas atividades te dão a ilusão de progresso sem o risco real do fracasso. Você se sente produtivo sem produzir, ocupado sem realizar. Mas vou te contar um segredo
que vai chocar sua mente perfeccionista. As pessoas mais realizadas do mundo não são as mais preparadas, são as que mais agem apesar do medo. Elas entendem que a preparação infinita é apenas procrastinação mascarada de virtude. O perfeccionismo te convenceu de que existe um momento mágico no futuro onde você terá toda a informação, toda a habilidade, toda a confiança necessária para agir. Mas esse momento é uma miragem. Quanto mais você caminha em direção a ele, mais ele se afasta. É uma perseguição sem fim que te mantém correndo no lugar. A realidade é que você já sabe o suficiente para começar. Sempre soube. O que você não tem é coragem para aceitar que o caminho se faz caminhando, que a competência se desenvolve na ação, que a confiança nasce da experiência, não da teoria. Você já reconheceu esse padrão na sua vida? Escreva ação nos comentários. Curta se este conteúdo está revelando algo importante para você e se inscreva para continuar essa jornada de autoconhecimento. How to transform fear of imperfection into fuel for life. Now I'm going to show you something revolutionary. What if I told you that your obsession with perfection can be reprogrammed to become your greatest advantage? The problem isn't having high standards, it's having impossible standards applied at the wrong time. The big shift happens when you understand the difference between toxic perfection and healthy excellence. Toxic perfection paralyzes before action. Healthy excellence refines during action. One prevents you from starting, the other helps you improve continuously. Here's the mental hack that will change everything. Start by assuming your first attempt will be imperfect. Not despite this, but because of it. Initial imperfection isn't a system bug, it's a feature. It's what gives you real data about what works and what needs adjustment. A Stanford University study discovered that people who embrace a prototype mindset, seeing their actions as experiments, not final products, are 60% more likely to persevere through obstacles. They transformed fear of error into curiosity for learning. I'll give you a practical technique that works. The 2% principle. Instead of seeking the perfect version, commit only to a version that's 2% better than you are today. Seems small? These compound improvements over time create monumental transformations. It's like compound interest, but applied to your personal development. Perfection sold you the idea that you need to make giant leaps, but real life works with small, consistent steps. Every imperfect action you take is a vote in favor of the person you want to become. Every time you act despite fear, you're reprogramming your nervous system for courage. Think of it this way. Your life isn't a product that needs to leave the factory without defects. Your life is software in constant update mode. Beta version, bug fixes, regular updates. You don't need to wait for the final version to start using it, you need to start using it to reach the final version. The question that will change your relationship with perfection is this. What would I do if I knew it was impossible to fail? Not because failure doesn't exist, but because every failure is just disguised feedback, data for the next iteration. The most liberating part of all this, when you stop seeking perfection and start seeking progress, something magical happens. You finally start living, not a planned life, but a real life, with all its glorious imperfections and infinite opportunities. What would be your first step if you applied the 2% principle today? Share prototype in the comments. Like this video and subscribe to the channel for more mental reprogramming strategies. Why real life happens in the imperfect. Here's the final truth that will blow your mind. Everything you love in life was born from imperfection. Your favorite movie had bad takes. Your preferred book had terrible drafts. Your spine-tingling song had discarded versions. Perfection doesn't create anything, it just polices what was already created in the mess. Think about the people who inspire you most. Did they get where they are because they were perfect from the beginning? Or because they had the courage to be imperfect publicly, to fail in front of others, to learn by doing? Greatness isn't born from the absence of mistakes, it's born from the ability to transform mistakes into wisdom. I'll tell you a brutal reality about perfection. It's sterile. It doesn't generate life, doesn't create genuine connections, doesn't produce innovation. It's like an aseptic laboratory where nothing grows. Life happens in the mess, in controlled chaos, in authentic imperfection.
A Harvard Business School study showed that leaders who publicly admit their mistakes have teams that are 47% more innovative and creative. Why? Because vulnerability creates psychological safety for others to be authentic, too. Perfection isolates. Imperfection connects. Now, I give you the definitive antidote against the perfection virus. Practice intentional imperfection. Start small. Send that email without revising it 10 times. Post that photo without the perfect filter. Speak that idea without having all the words rehearsed. Each act of conscious imperfection is an act of rebellion against your own mental prison. Perfection promised you that one day you would be worthy of living fully. But that day is today, imperfect as you are. You don't need to become perfect to deserve love, success, or happiness. You already deserve it, exactly as you are, with all your flaws and limitations. The most ironic thing of all, when you stop chasing perfection, you naturally become better. Not because you're trying to be perfect, but because you're living fully. Improvement happens as a side effect of life lived, not as a prerequisite for living. Your one life isn't a rehearsal for something bigger. This is the performance. Imperfect, chaotic, unpredictable, but real. And it's in reality, not in fantasized perfection, where all possibility for genuine transformation lives. The choice is yours. You can keep waiting to be ready to live, or you can start living to be ready. The difference between these two sentences is the difference between a wasted life and a lived life. Stop being a spectator of your own existence. If this content touched something deep inside you, leave "live" in the comments. Like this video, subscribe to the channel, and share it with someone who needs to hear this. Transformation begins when we stop waiting for perfection.